A nossa pauta é sobre seguros, né? Seguro rural. E a minha primeira pergunta, acho que até vocês receberam aí, é um estudo, né, que o Mapa divulgou recentemente, que a área coberta aí com seguro rural já supera 10 milhões de hectares, né? E, diante disso, é possível a gente afirmar que há um avanço na conscientização e adesão ao seguro rural pelos produtores? Sem dúvida, né? Eu estava olhando aqui agora há pouco os números do Atlas do Seguro, né, que é uma outra fonte de informação aí do governo. Na verdade, já está, ele vai sendo atualizado, mas já estamos falando de 12,4 milhões de hectares segurados, né, nas diversas culturas. Obviamente, predomina aí milho e soja, né? Estamos falando aí de 41 bilhões em soma segurada, comparado com algo em torno de 19 bilhões do ano de 2019. Então, realmente, tem dois efeitos, né? Tem o efeito subvenção, né? O volume de subvenção disponibilizado mais que dobrou em relação ao ano anterior. Consequentemente, isso cria uma procura maior pelo seguro, dado que o governo está colocando dinheiro para ajudar o produtor a pagar o prêmio de seguro. Acho que é uma questão também de conscientização da cadeia. Algumas regiões do país com uma conscientização maior em função de uma percepção de risco maior, outras regiões ainda não com uma conscientização não tão forte como o Centro-Oeste e a região da nova fronteira agrícola do Mato Piba, mas que já vem ano após ano modificando muito essa percepção de risco e consequentemente, essa conscientização que essa percepção de risco acaba causando, né, para essas outras regiões que não o sul do país. Então, sim, a resposta à sua pergunta é sim. Existe o fator conscientização muito, muito forte acontecendo, o que gera esse volume de contratações de seguro maior. Certo. E no caso do distribuidor de insumos, né, que é o nosso público aqui também da Andav, né, ele tem um papel aí de financiador de safras, né? E como o seguro rural pode auxiliá-los nessas operações de crédito? Novamente, vamos dividir um pouco o país, porque se a gente olha para o sul do país, onde tem uma percepção de risco diferente, né, uma percepção de risco maior, pelas variações climáticas que ali existem. Aí eu estou falando do Paraná e do Rio Grande do Sul. As revendas de insumo dali do Sul já está entranhado na sua operação, de análise de crédito, o seguro, né? Porque o seguro, no final do dia, ele estabiliza toda a cadeia, né? A revenda de insumo, ela vai e faz a troca, normalmente, faz o barter, né? O barter, ou seja, dá um insumo para o produtor plantar em troca de grãos, normalmente, e exige dele o seguro. Para quê? Para que, se ele não puder entregar o grão esse que a revenda eventualmente já negociou com a trade, ou seja, já está empenhado, vamos dizer, já tem dono aquele grão. Então, o produtor tem uma quebra de safra, tem uma seca, tem uma intempérie climática que não permite a ele produzir aquela quantidade de saca, a revenda que emprestou um insumo deixa de receber ou o dinheiro ou a saca. Consequentemente, quebra todo o elo da cadeia. Com o seguro, esse elo deixa de ser quebrado. Ele acaba, a seguradora pagando normalmente nesse tipo de operação direto a revenda de insumo, porque ela consta como beneficiária da pólice, direto àquela indenização de seguro. Então, ela estabiliza a cadeia e seguimos para a próxima safra. Então, o seguro no mundo todo e no Brasil também, não poderia deixar de ser diferente, um excelente mitigador de risco. E o mercado como um todo, né, está bastante preparado para oferecer produtos inovadores, né? A gente, como companhia, vamos já iniciar o ano de 2021 com vários produtos inovadores que eventualmente não, que certamente vão ajudar muito nessa questão da mitigação do risco, seja para o produtor, seja para a revenda enquanto um agente financeiro, né? Quando eu digo agente financeiro, no sentido de que ele, ao emprestar, ao vender a prazo
esse insumo ele não deixa de estar emprestando dinheiro ao produtor, né? Uhum. Então, produtos esses que vão ajudar muito nessa cadeia. E aí tem o produto receita, tem o produto receita barter, que é uma inovação que a gente está trazendo para o mercado. Então, é muito importante. É muito importante. A gente precisa disseminar mais essa cultura nas revendas e nas cooperativas, mas aí falando de revendas, que é o nosso público aqui, nas revendas do Centro-Oeste e do Mato Piba, né, da nova fronteira agrícola ali do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Uhum. As revendas, a gente vê um movimento também de revendas sendo vendidas para grandes grupos estrangeiros. Então, nessas que já ocorreu esse fenômeno, né, essa venda, você vê imediatamente uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. Por quê? Porque a maioria desses grupos já estão acostumados com esse tipo de operação, com a utilização do seguro como política de crédito. Então, eles já trazem lá de fora essa cultura do seguro, né? Uhum. Mas, certamente, a gente tem um caminho aí a percorrer para que isso ocorra numa escala maior e a gente vê todas as iniciativas do governo na questão do aumento da verba para a subvenção federal, que vão certamente ajudar muito na construção dessa cultura de seguro que é tão necessária aí ao país, né? O governo já percebeu que não é papel dele, inclusive, estar com esses 41 bilhões de reais de exposição. E, por outro lado, o mercado privado de seguro e de resseguro, que é quem dá o suporte às seguradoras, é perfeitamente capaz de absorver essa demanda. Então, e isso cria um círculo virtuoso, no sentido de que traz mais governança para toda a operação, né, mais transparência para toda essa operação e deixa o governo focar nas questões sociais, em outras questões que são tão mais importantes sob a ótica governamental, né? Ok. Vocês, assim, vocês já me contou um pouquinho que vocês estão investindo aí, né, para tornar uma cultura, né, mas em quais áreas, né, vocês estão atuando, concentrando os esforços mesmo para trazer, né, para atender essa demanda do mercado e diante até dos avanços dessas tecnologias aí que a gente tem para monitoramento agrícola, né? Olha, eu posso te dizer que nos últimos 8 meses a companhia sofreu uma revolução tecnológica nesse sentido, né? A gente, no meio de uma pandemia, como a gente está vivendo, a gente fez diversas contratações, agrônomos e profissionais especializados nessa parte de sensoriamento remoto. Então, hoje eu tenho uma agrônoma que é doutora em análise de solo. Eu tenho um agrônomo que é mestre em sensoriamento remoto. Eu tenho um profissional especializado em análise de Big Data, né? E diversos outros profissionais que a gente acabou construindo dentro de casa, após muita pesquisa e muitos testes, né? Uma área para efetivamente conseguir fazer uma análise mais detalhada do risco, ou uma análise de quem é quem nessa história. Porque quando a gente fala de algumas regiões do país, existe uma dificuldade muito grande da inclusão do seguro, né? Por quê? Porque são produtores maiores, que utilizam de mais tecnologia e que realmente os produtos de seguro que hoje tem no mercado não os atendem. Só que como o mercado segurador até então construía as suas ferramentas de preço muito com base na média, então, efetivamente, eles estão acima da média, eles não podem ser considerados produtores medianos, então eles precisam de produtos diferenciados de verdade. Por outro lado, as seguradoras tinham e ainda têm dificuldade em comprovar que aquele produtor realmente é melhor e quão melhor ou pior ele é em relação aos seus vizinhos ou até em relação à média. Hoje, com todo esse esforço tecnológico que nós na Neoway fizemos, nós já conseguimos ter essa ideia, com um nível de segurança bastante razoável. Então, a gente consegue identificar
que aquela área, não digo nem o produtor, né, que aquela área específica ela é melhor, pior ou igual, ou está ali na média dos seus vizinhos num raio aí, por exemplo, de 50 quilômetros ao redor. Então, a tecnologia veio para ficar, ela já está nos auxiliando, já é uma realidade dentro da Neoway, e a gente tem a gente vem investindo muito pesado e a gente acredita que esse é um caminho que o mercado segurador como um todo vai seguir. E tem um detalhe muito importante nessa análise, que aí diz respeito ao que eu falava da análise do crédito, e que pode auxiliar, e é algo que a gente já está oferecendo de graça às revendas parceiras nossas, que é o seguinte: eu faço nessa análise, quando eu avalio essa área, e não só o CPF, eu avalio aquela área, ou seja, eu estou trazendo uma segurança, eu posso passar um relatório para a revenda dizendo, olha, você está emprestando insumo, ou você está dando insumo, está vendendo fiado, vamos dizer assim, para este agricultor que vai plantar nesta área. Só que esta área não tem potencial produtivo para produzir aquilo que você está esperando, ou essa área é uma área recente, de abertura recente, ou essa área tem algum embargo do IBAMA, do ICMBio, então eu consigo fazer um mapeamento e levar à revenda esse relatório, essas informações, para que ela tome uma melhor decisão de crédito. Então, eu acho que é algo muito importante, é um serviço que a gente está disposto a fornecer de graça, em troca de quê? Obviamente, da gente ter o seguro, né, da implementação do seguro como política de crédito dentro da revenda. Porque hoje, todas essas análises de crédito que as revendas fazem estão muito atreladas a cadastro, muito atreladas ao CPF, e pouco relacionada à área, que no final do dia é o que talvez mais interesse, no sentido de que se aquela área não tiver um potencial produtivo para produzir aquela quantidade de sacas por hectare, ou aquela área é uma área recente que não se sabe qual é, que não tem histórico de produção, eventualmente a revenda nem poderia estar dando aquele insumo ou fazendo aquela venda para aquela área barra produtor a prazo, precisaria ser à vista, ou precisaria ter alguma ferramenta de colateral para que ele pudesse dar esse crédito, por assim dizer. Então, essa questão toda tecnológica nos ajuda no entendimento do risco, na análise, na tomada de decisão em relação a risco, mas pode auxiliar e muito as revendas na sua tomada de decisão de crédito. Então, é algo revolucionário que a gente, num espaço de tempo, construiu, após testar muitas ferramentas aí que estão disponíveis no mercado, mas a gente tomou a decisão de internalizar isso, fazer isso dentro de casa, porque quase todas essas ferramentas não tinham, umas mais, outras menos, mas elas, de forma geral, não tinham um olhar para o seguro, elas tinham um olhar muito voltado para, como eu disse, cadastro. Tá. Então, a gente, resumidamente, o que a gente quer ver é a qualidade da terra em termos de potencial produtivo, e o histórico dela. O que aconteceu? A gente faz uma varredura dos últimos 10 anos. O que aconteceu naquela área nos últimos 10 anos? O que foi plantado lá, se é que foi plantado alguma coisa. Então, a gente consegue não só promover uma análise sob a ótica do seguro melhor, né, com mais precisão, mas também auxiliar os nossos parceiros de negócio, como as revendas, numa análise de crédito. Muito bom, é bom para todo mundo, né? No final das contas, aí todo mundo sai ganhando. Sem sombra de dúvida, porque isso evita diversos problemas, né? Evita para a revenda a inadimplência, evita para a seguradora os problemas lá na hora do sinistro, que é o momento quase que único onde você vai fazer uma análise, né? Até então, você só fazia análise na hora do sinistro. Se não houvesse sinistro, ok, mas por que no sinistro? Porque no sinistro vai um perito lá. Ele vai
fazer uma amostra da área, ele vai rodar a área, vai caminhar pela área, então ele vai identificar coisas ali que poderiam, que hoje a gente consegue identificar previamente, até nos fazendo tomar a decisão de não aceitar aquele risco, que ele não está dentro, e isso acontece com uma certa frequência, riscos que não estão dentro da política de aceitação da companhia, da seguradora, então, que antes a gente aceitava e acabava tendo uma dor de cabeça, nós e o beneficiário dessa apólice, que normalmente nessas operações estruturadas é a revenda, nós e a revenda tendo uma dor de cabeça enorme. Né? Então, eu acho que, novamente, veio para ficar, está avançando muito e muito rápido, essa questão tecnológica, e nós, como companhia, talvez sejamos as que estamos mais avançada nesse sentido. Né? E isso pode auxiliar e muito as revendas de insumo. Muito bom. E para a gente finalizar aqui também, né, tem algum spoiler, alguma coisa que você possa dar para a gente sobre as tendências aí para os próximos anos? Né? Você comentou um pouquinho desses novos produtos para o ano que vem, mas o que você acha que vem forte aí que a gente pode esperar nessa área? Olha, eu acho que do nosso lado, né, falando um pouco aqui da nossa realidade, são os novos produtos. A gente está vindo realmente para o mercado com produtos inovadores, né, e para outras culturas também. Né, não só hoje está muito concentrado na cultura de soja e de milho, ou na cultura de grãos, soja, milho, trigo, né? Então a gente está vindo com produtos inovadores também nas outras culturas. Então, como tendência, eu acho que é isso, o mercado se profissionalizando cada vez mais, a cadeia toda se profissionalizando mais, as seguradoras, os corretores, as revendas, ao incluir na sua política de crédito o seguro, assim como é feito em outras regiões do país, né, em algumas regiões do país e no resto do mundo. E tecnologia. Eu acho que, como spoiler aí, eu acho que é tecnologia. É uma análise de risco cada vez mais detalhada e possivelmente vamos chegar ao ponto aí, num futuro breve, talvez, de ter condições customizadas, automatizadas, ou seja, cada corretor, cada segurado, ou cada área vai ter uma condição específica em termos de cobertura e taxa. Eu acho que nós vamos avançar para esse modelo, num futuro próximo. Fruto de quê? Fruto dessa maior tecnologia dentro de toda a cadeia, né? Da inserção de uma tecnologia mais pesada na inserção dessa cadeia. Essa questão do Ministério da Agricultura, com toda essa injeção de dinheiro através da subvenção federal, ela cria um círculo virtuoso, no sentido de que é mais concorrência, mais seguradoras entrando nesse mercado, consequentemente, as seguradoras procurando ser mais assertivas nas suas análises de risco e tendo operações mais, vamos dizer assim, automatizadas, né, para poder ficar de pé, para não gerar um custo muito grande. Então, é muito interessante o que a gente vê acontecendo no mercado de seguro agrícola e certamente as revendas de insumo têm um papel preponderante aí e podem se beneficiar muito de todo esse trabalho que está sendo feito, digo por nós, pela Newee, né, mas acredito que outras seguradoras também estejam olhando para isso, mas podem se beneficiar muito por todo esse trabalho que está sendo feito aí pelo pessoal do seguro. Muito bom. Então, cenário otimista aí para os próximos... Cenário totalmente otimista, apesar de todas as questões que a gente viveu nesse ano de 2020, o agro não parou, né? Como a gente fala, o agro não para. Sim. Os números estão aí, né? É o dobro mais que o dobro de área plantada, mais que o dobro de exposição, né? Que tem a ver também, né? Quando a gente fala de exposição, obviamente que tem a ver com o preço da commodity que subiu muito, né? Hoje a gente está falando aí a saca de soja variando entre 150 e 160 reais, saca de milho a 70, no passado estava entre 35 e 40, a soja estava ali a 80 reais. Então,
tudo isso vem criando um cenário muito positivo para o seguro agrícola, e eu acho que as revendas podem se beneficiar bastante de todo esse ferramental que está sendo desenvolvido pelas seguradoras e pela cadeia do seguro como um todo. E nós estamos aí, obviamente, né, nós temos uma parceria de longa data com a Andav, temos parceria com algumas revendas, mas temos como grande objetivo a ampliação dessas parcerias, e que a gente acredita que é um ganha-ganha. A gente pode, é óbvio que está ali o canal de distribuição, está ali todo o contato, né, sendo feito da revenda com o produtor, né, que é muito importante, muito interessante para nós como seguradora, mas, por outro lado, a gente pode trazer também uma visão analítica bastante interessante, que pode auxiliar muito e diminuir eventuais problemas com inadimplência que a revenda tenha, né, e problemas de toda a ordem aí por uma análise de risco, vamos dizer assim, não tão voltada para a área, não tão voltada para a terra, e mais voltada para o cadastro, né, para o CPF, vamos dizer assim. Então, acho que fica aí só boas notícias e boas perspectivas para o ano de 2021 e para os próximos anos. A gente tem muito a crescer no seguro agrícola, né? Se você pensar hoje, no Brasil, a gente tem algo em torno, agora os números atualizados eu não sei, mas não devem estar muito diferente disso, mas algo em torno entre 10% e 15% só da área plantada tem seguro, enquanto outros países do mundo, como os nossos vizinhos aqui da Argentina, que tem 50%, mais de 50% da área plantada com seguro, né? Os Estados Unidos é quase 100%. China, que iniciou no mesmo ano que nós o programa de subvenção, é mais de 70% da área plantada tem seguro. Então, a gente tem um caminho ainda muito, muito longo a percorrer, mas as notícias que a gente recebe, principalmente do governo, né, são muito, muito animadoras nesse sentido. Esse mercado esse mercado de seguro agrícola, ele ficou por anos muito acomodado, né? Ainda existe um pouco, mas era muito maior, uma concentração muito grande num único player, ou em alguns poucos players, poucas seguradoras de todo o mercado, o que acabava criando uma acomodação natural. A partir do momento que começam a entrar novos players, né, começa a ter um volume de subvenção maior, o mercado começa a se mexer mais rápido, e é isso que a gente está vendo, e nós, como companhia, estamos com um olhar muito voltado para essa questão, né? Qual é a dor do segurado, né? Quais são os problemas da cadeia, qual é a dor do segurado? É não ter um produto adequado à região dele, à cultura dele, o que ele precisa mais? Então, a gente já se antecipou, né? Como companhia, nós somos uma companhia local, com poder decisório local, apesar de ter um suporte financeiro de alguns bilhões de dólares trazidos pelos nossos resseguradores. Então, ou seja, o poder financeiro é igual, ou talvez até melhor que alguns dos players do mercado, a capacidade financeira, mas por essa visão local e por estarmos aqui, né, vivendo o dia a dia e com a tomada de decisão local, a gente está conseguindo se movimentar talvez um pouco mais rápido do que as demais. E aí fica o exemplo dessa questão tecnológica, né? O exemplo dessa questão tecnológica de análise de área, mas eu tenho a outra parte da questão tecnológica, que são as diversas conexões, não, as diversas conexões, tem um outro, me fugiu o termo aqui, mas as conexões que a gente está fazendo com os sistemas dos nossos parceiros, para automatizar todo esse processo, para tirar esse processo da idade das pedras, né, lá do passado, né, muito papel, etc. Então, isso é parte importante também, né? Evolução, né? Evoluir. Da evolução. Então, a gente está com um olhar muito voltado para isso, né? Para criar produtos inovadores, para trazer novos produtos que de verdade atendam às necessidades do produtor, e criar um ambiente tecnológico dentro da companhia que nos permita fazer essas integrações,
automatizar processos, que eu acho que é parte importante para criar cada vez mais transparência dentro do processo, agilidade principalmente no atendimento do sinistro, né? Se você pensar que nós, só nessa safra de inverno, que a gente terminou de regular agora essa semana, nós tivemos quase 3 mil acionamentos de sinistro. Então, a gente está implementando também na parte do sinistro todo um aplicativo de vistoria para o perito, quando vai a campo, ele fazer todo o laudo num aplicativo. E esse laudo chegar para mim imediatamente, o que hoje é um gargalo dentro do processo. Então, alguns exemplos aí do que a tecnologia pode trazer de benefício para toda a cadeia, né? E para quem mais importa, né? Para o produtor, para que ele, ao contratar o seu seguro, ele tenha a garantia que vai receber rápido a sua indenização para continuar, porque ele não tem muito tempo, né? A gente terminou agora a venda ou estamos terminando a venda da safra de verão, né, que está sendo plantada, e já estamos olhando a venda da safra de inverno, que vai ser plantada lá em março. Então, é muito dinâmico isso. Então, eu preciso ter é dinâmico e o volume é muito grande, né? Se você olhar a última informação do Atlas, nós estamos falando só no programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é o PSR, estamos falando de algo em torno de 177 mil apólices comercializadas no ano de 2020. Esse número ainda deve subir um pouquinho, porque ele não está totalmente atualizado, né? Foi 93 mil no ano anterior, já só para 177, isso deve chegar a 180, 190 mil. Então, sem tecnologia, não vai para frente, né? Não vai para frente. Uhum. Só uma última pergunta que me surgiu agora que a gente está falando de tecnologia, né? Você estava exemplificando dos outros países que já estão bem mais avançados que a gente aí nessa questão do seguro. Lá também já tem modelos mais tecnológicos do que os nossos que estão vindo agora? Ou eles atuam com um modelo diferente também? Tem sim, tem. E nós estamos avançando no mesmo caminho deles, tá? Eu acho que muito em breve a gente vai estar num nível, se não igual, muito próximo dos Estados Unidos, da Índia, China, e em tecnologia, inclusive em produtos também, né? Como o próprio produto paramétrico aí, que nós temos um especialista dentro de casa em paramétrico, nós temos o produto paramétrico aprovado, o governo já sinalizou que para o ano que vem vai haver subvenção para o seguro paramétrico, que pode ser uma coisa muito interessante para os grandes produtores e até para o próprio governo, né? Existem muitos governos que se beneficiam e compram esse seguro, né? Que é um seguro que você indeniza em função de um índice. Você não precisa mandar um perito lá e ter todas as questões morais que podem ocorrer no seguro. Então, o produto paramétrico pode ser algo muito interessante até para uma revenda, né? Uma revenda que tem uma grande carteira em uma determinada região do país, que queira fazer, olha, se chover aqui em tantos dias seguidos, milímetros, aciona a apólice. E aí começa a contar a indenização. Então, pode ser interessante, inclusive, para as revendas, né? Ela contratar, não fazer com que o segurado contrate, mas ela contratar uma proteção, tipo uma proteção guarda-chuva, para aquele recebível dela, vamos dizer, para aquela carteira toda dela. Então, tem muita coisa chegando por aí que nós estamos trazendo, acredito que outras seguradoras estejam, se não já trazendo, como não é mais pensando, que vai revolucionar esse mercado.